Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, sexta-feira, né, gente? Para a gente poder fechar a semana, sempre lembrando, a pílula noturna é de segunda a sexta. E aqui você participa sempre. Entra lá no nosso site, que é o institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui pra gente. E lembre-se, baixa o aplicativo IRM Oficial, né, na Play Store, na Apple Store, ele é gratuito para você nunca mais ficar sem receber as pílulas do Evangelho e sem compartilhar, né? Porque com o aplicativo você pode compartilhar pílula, compartilhar o banner, enfim, compartilha tudo. Gente, eu sou Ricardo Melo, para quem está chegando agora, né, aqui no Instituto Namastê, lógico, é um carinho estar junto com vocês nessas pílulas noturnas. Hoje eu tenho uma pergunta aqui de uma senhora, na realidade, assim, ela foi a gota d'água para eu tocar nesse assunto de novo, né, porque esse copo já está cheio, já que sempre chegam perguntas de familiares que têm pessoas muito amadas e queridas passando por crises depressivas muito profundas. E é lógico que a depressão é um grande desafio para o companheiro que se sente deprimido, mas também é um desafio gigante para o familiar, que muitas vezes fica sem saber o que fazer. É o caso dessa senhora. Fica sem saber o que fazer, já não sabe mais o que fazer, né? As pessoas colocam aqui para a gente, Ricardo, eu tento levar a pessoa numa casa religiosa, eu tento conversar com ela, chamá-la para sair do quarto, fazer coisas diferentes, mas é muito difícil. Então, o que eu posso fazer? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez eu vá falar coisas óbvias aqui. Aliás, quase sempre, né? Eu não falo nenhuma novidade, eu tenho plena consciência disso. Mas é aquela história, né, meus amigos? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, me perdoem se eu for cair no mesmo e falar de novo coisas que vocês já sabem sobre a questão da depressão, mas eu acredito que sempre é importante a gente refletir em conjunto. Primeira coisa a se considerar é que a depressão não é frescura, ela é uma doença, ela é uma enfermidade e pode ser muito grave. Então a depressão ela não pode ser tratada só com oração, ou só levando a casa espírita, ou levando a casa religiosa. A depressão precisa sim de cuidados médicos, de se levar a um psiquiatra, de muitas vezes se tomar remédio. Não é? É claro que existem vários níveis gradativos de depressão. Né? A depressão que atinge uma pessoa não necessariamente é igual ao que atinge outra. Existe uma série de circunstâncias que podem potencializar, né, a depressão e a maneira como ela se manifesta também. Mas o que sempre nós sabemos, inclusive em contato com médicos responsáveis por cuidar de tantas pessoas, né, com esse grande desafio e graças a Deus ajudando esses pacientes a se libertarem, é que a gente tem sim que trabalhar com a tratativa médica, muitas vezes com um psiquiatra e com um psicólogo, já que o psicólogo ajuda no processo da terapia, né? Você vai falando das suas emoções, se organizando, colocando para fora suas frustrações, que às vezes o depressivo ele não consegue fazer isso. Porque quando ele fica trancado em casa, por mais que o familiar o ame, às vezes o familiar é parte do problema. Entende isso? É complicado para a gente que cuida entender. Mas às vezes você incomoda, ou a pessoa te ama muito e tem coisas, é um direito dela, da privacidade dela, que ela não quer falar com você. Às vezes, para não te incomodar e não te magoar, ela fica calada. Entende por que é importante, quando é possível, já que eu sei que infelizmente nem todo mundo tem essa condição, mas se for possível, pelo menos levar o seu familiar num psicólogo e ter um acompanhamento psiquiátrico, gente, não tenha dúvida que a chance de ajudar a pessoa que você ama aumenta substancialmente. Agora, é claro, é o que a gente já falou aqui outras vezes quando tocando nesse assunto, né? Não apenas a questão médica ou psicológica deve ser levada em consideração na depressão. A associação não só brasileira, mas internacional dos médicos espíritas, e muitas vezes espiritualistas, mostra exatamente a importância da gente fazer o quê? O contexto, o conjunto do tratamento holístico. O que é que isso quer dizer? Enquanto você vai tomar um remédio que o psiquiatra passa, que você vai às sessões de quimioterapia, quimioterapia, perdão, gente, sessões de terapia, o que você faz? Você cuida da parte espiritual, né, dentro da linguagem religiosa que você gosta. Por exemplo, estando na Europa, em alguns países que não têm muita ligação com a questão religiosa hoje, pela própria história e cultura, eu vejo muitos gostam do Reiki. O Reiki, para muita gente, é o tratamento espiritual.
Não é? A pessoa recebe reiki. E diga-se de passagem, um tratamento maravilhoso. Há experiências em diversos hospitais na Europa de aplicação de reiki em pacientes, em que o paciente recupera-se muito mais rápido. Percebe? Então você pode estar recebendo reiki, você pode estar recebendo uma massagem, você pode, naturalmente, se for uma pessoa religiosa, ir à sua igreja, à sua casa espírita. Entende a ideia? Você faz um tratamento coletivo, conjunto, algo global. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, naturalmente, além de te convidar a fortalecer-se espiritualmente, emocionalmente, né? Porque quem cuida também precisa de cuidado, é ou não é? Não se esqueça disso, hein? Você que ama, né, também precisa de cuidado. Você que ajuda também precisa se cuidar, que é para você não cair. Então, cuide de você. E, naturalmente, enquanto você faz isso, também na sua parte religiosa, espiritual, na parte emocional, cuidando do seu exercício físico, porque você tem que estar bem para ajudar quem você ama. Se você entrar no meio da situação difícil, que às vezes a pessoa depressiva traz, você não vai dar conta. Se você ficar doente, depressivo como ela, né, com essa pessoa que você ama, você não vai conseguir ajudar. Então, cuide de você. Mas além de cuidar de você de todas as formas possíveis e fazer isso sem culpa, porque só pode dar aquele que tem, então não tem por que ter culpa você cuidar de você, ainda mais se for para você amar mais e melhor, não é verdade? Você pode e deve fazer o quê? Buscar as ajudas em todos os níveis. Entende? Eu sei que muita gente, infelizmente, não tem dinheiro, né? A situação financeira é complicada. Então, dentro da medida do possível, apesar da nossa saúde pública estar longe de ser uma das melhores, procure, né, sempre que possível, alguns trabalhos sociais em algumas instituições, ONGs ou religiões que têm, por exemplo, atendimentos gratuitos de psicólogos, né, que você pode muitas vezes receber um tratamento, né, buscar levar, né, no psiquiatra o paciente, entende? Enquanto você trabalha a parte espiritual em conjunto. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Espero do fundo do coração que tenha ajudado de alguma maneira, tá? Sei que eu não estou falando nada de novo, mas como eu conversava com um médico a quem eu respeito muito, e ele dizia, Ricardo, mas a medicina, ao contrário do que muita gente pensa, muitas vezes ela não fala nada de novo. Ela fala aquilo que já existe, né? Que a gente precisa fazer. A dificuldade é a gente saber e fazer. E eu concordo plenamente. Soma-se isso a questão espiritual, sem dúvida alguma a gente sabe muito, mas ainda faz pouco. Tá bom, meus amigos queridos? Um beijo grande no coração de vocês. Lembrando, viu? A gente está aqui terminando as inscrições para o Uninamastê. Pois é, começou ontem. Então se inscreva, tá chegando domingo para a gente fechar. No Namastê a gente tem muitas pessoas também que têm dificuldades depressivas. Graças a Deus o conteúdo que a gente está oferecendo lá tem ajudado muitas pessoas a se sentirem melhor. Falo isso pelo feedback que eles dão dentro dos grupos, né? Em especial quando eles descobrem a sua missão, seu papel no mundo. O segundo módulo do Uninamastê, a gente tem falado sobre inteligência emocional, dando técnicas para desenvolver inteligência emocional. Então, assim, isso é muito bom, né? E como eu me encontro com eles uma vez por mês para poder tirar as dúvidas online, isso, pelo menos em alguns casos, tem ajudado bastante. Vamos deixar claro que não é nenhum milagre, né? Mas, com certeza, tem ajudado. Quem sabe não vai ajudar você também? Tomara, vem para cá ser um dos nossos alunos, tá bom? Deus te abençoe, luz e paz. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Segunda-feira a gente está de volta com mais Pílula Noturna e lembre-se, baixe o nosso aplicativo aí, IRM Oficial. Fiquem com Deus, amigos queridos, luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.